Olá a todos, muito bem-vindos à nossa talk Pequenos Passos, Grandes Resultados na Corrida e na Vida, com dois oradores muito especiais, os cardiologistas Dr. Hélder e o Dr. José, que nos vão acompanhar aqui nesta talk e nos ajudar aqui a parte mais técnica e científica por trás do exercício físico. Para quem não me conhece, eu sou a Margarida Santos, mais conhecida por Maggie Santos, sou fundadora da marca High Brands e também embaixadora do projeto Adidas Runners. Em primeira mão, também podem ficar a saber que nós vamos ter a primeira corrida self-care, que a Paula vai anunciar hoje antes do encerramento, e que, portanto, gostávamos muito de contar com vocês dia 17 de maio nesta corrida, que é para todos os grupos. Também agradecer aos laboratórios Ben por proporcionarem esta talk tão interessante e com um tema tão importante, que é a prevenção das doenças cardiovasculares e como é que podemos tirar o melhor proveito do exercício físico, porque sim, o exercício físico é para todos. Pronto. Uma coisa muito importante que eu não disse é que são os autores e fundadores do podcast Cardio da Vida, que é um podcast muito interessante sobre prevenção cardiovascular e tudo o que vocês possam imaginar para vivermos mais e melhor. E onde é que os podemos ouvir? No Cardio da Vida, se quiserem e puserem no Google Cardio da Vida, vão ver uma série de ferramentas, não é só podcast, é uma ferramenta digital, uma plataforma que tem artigos, aconselhamentos, calculadoras, e onde também há uma oportunidade de sugerirem ideias, críticas, fazerem questões, e eu e o Zé vamos tentar responder. Aliás, hoje o que vamos falar, basicamente, está tudo no Cardio da Vida, como vão ver. Pronto, exatamente. E como queríamos fazer aqui uma coisa um bocadinho interativa, também temos aqui algumas perguntas que vamos colocar, e pronto, são perguntas super simples, que não há certo nem errado, mas também para conhecer aqui um bocadinho a nossa audiência. A ideia vai ser as pessoas levantarem a mão, não é? Exatamente. Pois sim, vai ter que ser assim, não é? Porque não temos os nossos... As bandeirinhas. Pois é, que ficavam ao máximo. Então, fazendo um estilo de vida saudável, A, ser saudável é uma chatice. B, ganha em média mais 12 a 14 anos de vida. C, chega velho mas doente, tem mais energia. Quem é que acha que é A, que é uma chatice? Podemos ter um E ou outras opiniões, tudo bem, acho Depois bem. queremos ouvir a opinião. Mas é que, teoricamente há aqui uma ou duas certas, mas vejam lá. Claro. Sim, não é. Aqui não há literalmente nem certo nem errado, é se fizer um estilo de vida saudável, o que é que... Mas podemos ouvir a outra opinião. Claro. Olá, boa tarde outra vez à Maggie, que eu hashtag the best influencer of the world. Pronto, eu estou sempre a promover a Maggie, mas de facto para mim outras opções, fazer um estilo de vida saudável é para mim ter uma harmonia comigo própria, entre corpo e mente, não tanto a questão de ganhar mais anos de vida, mas sentir-me bem comigo própria. Não sei se vou fazer entender, mais do que energia, a questão da idade que eu acho que acaba por ser muito relativa e pegando aqui um bocadinho na filosofia da Maggie, da questão da corrida, acho que não é tanto uma questão de idade, de velhos ou novos, mas uma questão de nos sentirmos bem com a nossa própria pele. Mais do Sem que dúvida, energia, sim. Ela está aí a minha opinião. Certo. Eu acho que não havia respostas certas ou erradas, exatamente. Sim, mas um bom equilíbrio entre o corpo e a mente, sabemos que hoje em dia é fundamental, não só no exercício físico, mas na vida no geral. Eu posso dizer qual é a minha preferida aqui. Queremos saber. Tenho mais energia. Embora, cientificamente falando, as pessoas que vivem melhor vivem em média mais 12 a 14 anos de vida. Isso é um dado estatístico importante e muito científico, importante. nós sabemos isso de estudos clínicos. Mas a maior parte das pessoas, quando nós falamos sobre isto, não querem necessariamente saber, porque ou estou muito doente ou então ninguém quer ter mais saúde, porque saúde se eu estou em saúde, eu não quero ser mais saudável. Então é difícil vender esta coisa de ter mais saúde a quem já tem saúde. É relativamente fácil a doentes, mas a pessoas que não são necessariamente doentes é difícil. Mas quando eu pergunto a alguém se queres ter mais energia, toda a gente diz que sim. Então Sim. eu acho que eu ligo muito o estilo de vida saudável a ter mais energia, embora o efeito secundário seja que eu vou viver mais anos. Com mais saúde. Com mais saúde. Portanto, Sim, eu vou porque chegar a velho mais saudável. Mas há ali um problema naquela pergunta que, infelizmente, para muita gente ainda é uma chatice, que era a primeira opção. Ou seja, para muita gente, ter um estilo de vida saudável ainda é uma chatice. E é por isso, entre aspas, porque as pessoas argumentam que não têm tempo,
não tem motivação, etc, etc. Às vezes possibilidades também socioeconómicas, sabemos, não é? Mil e uma razões, mas por nos autoconvencermos que é uma chatice e não temos tempo, depois vivemos menos e pior. Portanto, infelizmente, na prática é isso que nós vemos. Agora, claramente, ter mais energia e viver mais, a questão de viver mais não é em quantidade, em qualidade de vida, é fundamental, não é? Eu digo sempre isso também, que às vezes as pessoas dizem, mas viver mais para quê? Porque, efetivamente, se a pessoa pensar em viver mais, mas não ter qualidade de vida, não queremos, não é? A pessoa Claro. se calhar ter alguma idade, sentir-se mal, estar doente, obviamente não estamos, se calhar, nas nossas melhores capacidades, mas se eu chegar a essa idade e tiver saúde, e eu, graças a Deus, tenho imensos desses exemplos na minha família, tenho 2 tias, uma com 89 anos e outra com 92, em que uma delas subiu o Machu Picchu há 5, 6 anos. Portanto, é possível chegar a velho, sim, com muita saúde. Mas para fazer isso tem que começar cedo. Sim, sim. E é uma chatice, como o Helder diz, ser saudável. Mas uma chatice é relativo, não é? Para mim é relativo, mas É para a maior absoluto. parte das pessoas, as escolhas às vezes mais... Enfim, aquelas que nos fazem pior são as mais simples de fazer, não é? Isso concordo. Mas- Quem é que aqui acha que ser saudável é uma chatice? Não fazia sentido estarem aqui, não é? Mas na prática... Tem vergonha de responder. Não, mas eu percebo numa coisa, eu posso levantar a mão, ser saudável é uma chatice, se calhar na parte de... É muito mais fácil, eu, por exemplo, eu sou intolerante à lactose, é muito mais fácil quando eu estou no aeroporto chegar a um sítio e comer um croissant com chocolate ou um hambúrguer no McDonald's do que estar à procura, desculpe, isto tem leite, desculpe, isto tem açúcar, desculpe, o que é que está aqui na lista de ingredientes? Portanto, nesse aspecto, sim, às vezes é um bocado chato, às vezes vou jantar fora com as pessoas e preciso de perguntar as restrições alimentares. Nesse aspecto é chato, efetivamente, se calhar a pessoa diz, traz-me uma massa com natas e pronto. Mas há chatices piores, por exemplo, ficar doente é muito pior, é muito mais chato, não é? Portanto, é desconversar e desconstruir essa realidade. acho Mas só que queria acrescentar aqui uma coisa antes de avançarmos e da pergunta que já vi que tem a manuar, e ainda bem, que este aspecto que a Maggie disse é fundamental, ou seja, das tias, o exemplo das tias dela, a diferença pode ser entre nós ficarmos a última década da nossa vida num lar, sem conhecer ninguém, etc., ou termos uma vida ativa. Isso é que é a diferença, termos um estilo de vida saudável e, como o Zé diz e muito bem, não pode começar aos 70, aí já pode ser tarde, como é óbvio. Aliás, Mas vai começar tarde do que nunca, certo? a média de pessoas que têm infarto, por exemplo, em Portugal é 65 anos, por exemplo, no Aos homem. 65 anos? Portanto, na prática, se começarmos aos 65, há muita gente que já teve um evento agudo. Portanto, temos que começar agora. Aliás, muitas vezes até já se fala que até antes de nascermos já devemos começar, porque os nossos pais têm uma cota à parte do nosso estilo de vida. Mas havia ali uma pergunta, acho eu. Sim. Olá, outra vez. A minha questão, para aquilo que a Maggie estava a dizer, tu falaste da questão de ser uma chatice. Quando tu me falaste disso, da lactose, eu só me lembrei, por exemplo, quando fui aos Estados Unidos, que um dos meus maiores challenges foi encontrar um sítio porreiro para comer. Porque tudo aquilo que eu via tinha imenso açúcar, tinha imenso creme, tinha imenso... Ou seja, tudo a favor, entre aspas, daquilo que é a obesidade. Portanto, sim, eu acho que nessa perspectiva concordo contigo. Ser saudável dá muito trabalho. Dá mais trabalho. Eu acho que a própria sociedade também não nos incentiva a isso, mesmo a nível da alimentação saudável e da biológica, porque lá está, quando nós estamos cheios de fome, é muito mais rápido e mais barato neste momento o fast food Sim. do que propriamente, e para lá não falar, por exemplo, agora se calhar pedia aqui a opinião um bocadinho, se calhar aos senhores cardiologistas, eu sou professora numa escola e um dos meus maiores desafios e se calhar daquilo que me faz mais confusão é ver a alimentação das crianças, que em vez de ir ao refeitório fica muito mais fácil e mais barato ir ao continente buscar batatas fritas para almoçar. Portanto, como é que se dá a volta a isto? Como é que se começa também a educar aqui já neste sentido? Não sei se é uma pergunta demasiado complicada, se podem ajudar. Eu não vou responder porque esta talk é sobre mestre. E então vamos estar aqui o resto do tempo a falar sobre isso. Mas eu acho que além de ser chato, é difícil ser saudável. E concordo. Eu acho que não é, além de ser uma escolha pessoal, tem também a ver com as políticas, não é? De uma forma geral. Mas quem define as políticas são as pessoas. Então, eu acho que nós temos que primeiro interiorizar que realmente faz sentido ter mais trabalho para fazer melhores escolhas. E vamos falar hoje agora do exercício físico, que eu acho que é até um paradigma disso, porque é sempre mais fácil não fazer exercício físico para a maior parte de nós. E, portanto, se nós não percebemos o valor que isso nos pode trazer, vai ser difícil fazer essas escolhas mais certas. Às vezes não há escolhas certas nem erradas. E eu, em relação às crianças, é uma coisa que me preocupa muito, porque, e como o Helder estava a dizer e estava a gozar, mas está a falar a sério. E nós, por acaso, no Cardio da Vida, até já temos alguns artigos e já fizemos podcasts sobre este tema das crianças.
e as nossas crianças já estão doentes, porque elas já são sedentárias. Aliás, basta ver os programas das escolas onde têm 2 horas por semana de atividade física, Sim. já comem mal, já dormem mal, vai ser um desastre. Eu peço desculpa estar novamente a interromper, mas está-me a falar de muitas coisas e, inevitavelmente, como disse, trabalho numa escola, tenho muitos colegas, nós, normalmente, na escola dos professores, nós almoçamos, trazemos comida de casa e eu ouço muitos colegas a dizer, porque eles sabem que eu corro maratonas um bocado aqui a promover a Maggie, que foi, no meu caso pessoal, a principal responsável. Lá está, uma epifania às tantas da noite no Instagram deu para conhecer a Maggie e levar-me para a Adidas e tem sido uma É que jornada. a Sara corre no nosso grupo às terças-feiras e à quarta. Sim. É uma das nossas grandes atletas. E pegando naquilo que está a dizer, eu deparo-me com muitos colegas que me dizem assim, Sara, mas eu estou a ficar gorda. E eu disse, então quando é que vamos correr? O quê? Correr, Sara? Sara, tu és maluca? Então, mas correr? Mas porquê que não alteras a tua alimentação? O quê? Mas tu não estás boa da cabeça? Então, mas... E mesmo as crianças, porque no meu caso pessoal, a minha escola é uma escola onde eu lido com muitas crianças problemáticas e pegando na questão do exercício físico, eu acho que o exercício físico poderia fazer milagres nesse sentido de integrar pessoas e de livrar alguns problemas sociais. Mas lá está, não sei se me estou aqui estou a ser um pouco confusa, mas de facto acho que há uma mentalidade geral de ser saudável dá trabalho e fazer desporto é uma seca. Pronto. Dá trabalho e não ganho nada com isso, que acho que essa é a mensagem mais importante. Não ganho e gasto. Exato. Mas as nossas perguntas vão um bocadinho de acordo às tuas questões, Sara, é sobre o exercício físico e também de que forma é que nós todos temos um papel na sociedade, porque nós temos um papel. E nós não somos indiferentes por não termos um círculo muito grande, porque nós podemos fazer a diferença, pelo menos na nossa vida, na vida das nossas famílias, dos nossos amigos e do nosso círculo social. E tu podes fazer a diferença na tua escola. Pois. Mas nós até temos dificuldade em convencer os nossos familiares diretos, quanto mais às vezes os amigos e os conhecidos. Deixa-me lá ver qual é a pergunta número 2, que agora estou curiosa, porque eu acho que é em relação ao exercício físico. Mesmo, mas não pratica exercício físico? Há aqui alguém que não pratica exercício físico? Sejam sinceros. Ok, 2 pessoas. Faço qualquer coisa, mas queria fazer mais? Ok. Sou completamente sedentário? Olha, já não há ninguém, já é bom. Já ninguém admite. Sim. Não, porque sedentário... está ali uma senhora, pronto. Aeróbico. Ou sou atleta, temos aqui atletas, por mais... Pronto. Dois atletas, 3 atletas. 3 atletas. E o Helder? Não, eu sou um atleta, mas amador. Não interessa, nós também temos que levantar a mão, exatamente. Eu também me considero uma atleta amadora, que é muito importante que nós fazemos os nossos possíveis. Treinamos. O que é que pode ser considerado um atleta? Uma pessoa que já treina 3, 4 vezes por semana ou já não? Isso é uma questão, ou seja, na prática há aqui 2 conceitos importantes. Um conceito é o conceito de atividade física, ou seja, qualquer movimento que nós façamos, de vir a caminhar daqui para o carro, subir as escadas, é atividade física. Qualquer movimento corporal onde há gasto energético. Outro conceito é o exercício físico, onde se enquadram depois os atletas, ou seja, que é uma atividade estruturada, planeada, com objetivos. Aí podemos considerar as pessoas que seguem esse plano, com objetivos, seja eles de competição, de objetivos clínicos, objetivos de estilo de vida. Aí podemos considerar a pessoa atleta, e o atleta depois tem vários níveis, desde alto rendimento, nível competitivo, amador, enfim. Mas se vos motivar a serem atletas, sejam atletas, mas pelo menos façam exercício. Mas está a dizer que se fizermos exercício físico, que somos atletas, mesmo que sejamos amadores. Somos amadores, exatamente. Não interessa, pronto, então que sejamos atletas amadores. Exatamente. Vamos a isso. Eu acho que a definição de atleta é uma definição lata, não é? Como o Helder disse. Mas eu gostava de dizer, e para quem, nas perguntas, enfim, nós não tivemos aqui o voto o televoting, que se calhar as pessoas teriam sido mais sinceras nas respostas. Pois é, nós íamos tirar a aplicação. Mas já que estamos aqui a conversar sobre exercício físico, eu queria reforçar a ideia, ponto 1, que o exercício físico é realmente uma das pedras basilares de uma vida saudável, enfim, de conseguimos viver mais anos. E gostava de falar um bocadinho do que é que nós ganhamos com o exercício físico, porque eu diria que ganhamos 3 coisas. Sim. Uma é psicológica. Tão importante. Quem gosta? Eu não gosto de fazer exercício. Eu faço exercício físico, mas não gosto. Não me dá prazer nenhum fazer exercício físico. Mas se calhar sente isso no momento. E depois, será que não lhe faz bem psicologicamente? É um ganho indireto, não é automático. Pronto. Mas há um ganho que é psicológico, que é eu sinto-me bem por fazer exercício físico. Até quem pratica bastante, depois quando não faz, sente, enfim, a dopamina e ficamos com uma certa dependência de fazer exercício físico. Existe mesmo essa dependência? É uma coisa hormonal? E em quem faz muita atividade física, sim.
É porque imagina, eu Sim, sinto faz muito. que se tiver algum período que não possa fazer algum tipo de atividade, eu sinto-me estranha. Ou sinto-me Sim, na parte da corrida. o exercício físico em si É é viciante um por causa das estimulante. endorfinas. E, portanto, das pessoas que fazem muito, não é o meu caso. Não faço Não é o o seu suficiente caso? para ter isso. Eu, se tiver 3 dias sem fazer, isto é espetacular, esta semana está a correr bem. Estou a brincar. Mas depois fica acho que a parte de algumas pessoas têm uma recompensa imediata, outras depois de Mais o fazer tarde. regularmente, acho que a recompensa acaba por aparecer. Depois há uma segunda coisa que eu acho que é relevante, e aqui estamos a falar de exercício físico, não é mexer-nos. Sim, São duas coisas diferentes. Certo. Que é realmente nós conseguimos manter mais flexibilidade e mais funcionalidade ao longo da vida. Sim. Porque uma das coisas que acontece é que, à medida que envelhecemos, nós perdemos massa muscular, perdemos flexibilidade. Imenso. Portanto, se nós queremos fazer o Machu Picchu Aos 90 da sua anos, tia aos 90 anos, não há outra maneira. a minha tia porque- faz pilates. Vai ao pilates 3 vezes por semana. Eu às vezes digo, ela tem uma semana às vezes mais ativa Exato. do que eu noutras semanas. Nós, a partir dos 30 anos, eu até acho que é um bocadinho antes, começamos a perder massa muscular. E depois, a partir dos 50, é a pique. Sim. Então, se as pessoas não fizerem exercício físico, elas vão perder massa muscular e vão ficar disfuncionais inevitavelmente. Não vale a pena pensar que se eu aos 50 anos não consigo subir umas escadas, que eu aos 80 vou conseguir andar de avião e pôr a mala na bagageira. Não, fazemos vai muito simples. acontecer. Se calhar tirar uma coisa de cima de uma prateleira. Não precisamos dizer Exato. andar de avião. Se calhar abrir um armário e pôr uma coisa na prateleira de cima. Mas às vezes as pessoas têm aquela ideia de eu quando for velha é que vou viajar. Não vai acontecer porque à data de hoje já não consegue. Exato. Portanto, não vai chegar lá. Portanto, Exato. se as pessoas querem manter a funcionalidade, Sim. o exercício físico é fundamental. E depois, o último ponto que é a prevenção de doenças. Sim. Eu não sei se as pessoas têm essa noção. O Helder até tem um livro sobre esta questão do exercício físico. Devíamos ter trazido para aqui. Eu Trazer tinha ali aqui o meu para livro. mostrar que Está as pessoas esgotado. já vêm É um dias. best-seller, está esgotado. Eu devia ter trazido, é verdade. Mas está aqui, este slide está ali, é do Cardio da Vida, mas que mostra exatamente que o exercício físico previne todas as doenças. E se fosse um comprimido, é o comprimido mais eficaz que nós temos. Todas as doenças. Todas. Doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, doença cardiovascular, o benefício é brutal, cancro, e depois as doenças, a diabetes e outras doenças inflamatórias. Portanto, só pode fazer bem. Sim. E há aqui um conceito que o Zé, pegando nestas palavras, que eu acho que o exercício, costumo dizer, aliás, isso, se nós escolhermos um medicamento ideal, esse medicamento ideal é o exercício físico. Se repararem, qual é que é o medicamento que faz bem a tantas doenças? Não há. Porque o exercício faz, enfim, previne e trata muitas doenças. Por outro lado, também é uma perspectiva que as pessoas têm que perceber, é como qualquer medicamento, há uma dose para a qual, enfim, Ideal. é ideal, neste caso o exercício, mas uma subdose ou uma sobredosagem pode ser também prejudicial. Portanto, Claro. e é dessa forma que nós devemos encarar o exercício. Ou seja, quando nós praticamos exercício físico, temos que olhar para o exercício como um medicamento e fazer na dose adequada. Qual é a dose adequada? Isso depende do contexto da pessoa. Porque está provado que basta praticarmos, por exemplo, 150 a 300 não é? minutos por semana de exercício moderado ou 75 a 150 de elevada intensidade que previne a doença cardiovascular. A questão aqui é perceber o que é isto de intensidade e depois perceber que tipo de exercício. Claro. O melhor exercício, se me perguntarem, e às vezes perguntam qual é o melhor exercício, isto há aqui uma escada, ou seja, em primeiro lugar, qualquer exercício é melhor do que nada, pronto, e depois, quando a pessoa quer avançar, aí temos que combinar vários tipos de exercício. O ideal, aquilo que está aprovado hoje em dia, é que tem que haver uma combinação entre treino aeróbio e treino de força e ser distribuído ao longo da semana. Uma pessoa que treina uma vez de 15 em 15 dias, mesmo que nesse dia faça exercício muito intenso e elevado volume, não é benéfico e até pode ser prejudicial em alguns contextos. Portanto, o ideal é distribuir durante a nossa semana com vários treinos, digamos assim. Aqui podemos puxar então já aqui a brasa à nossa sardinha, não é? O Heller também é corredor. Portanto, a corrida na parte... Nada, calma. Não estraguem os corredores. Disse-me que corria 3 vezes por semana. É corredor. Mas devagarinho. Não, é corredor, corre 3 vezes por semana, devagarinho, até podia ser ainda mais devagar, não interessa. A corrida, então, é um exercício bom, aeróbico, que se pode fazer. Sim, é ótimo. Aliás, a corrida, eu fico contente, aliás, vocês são exemplo disso, porque, e o Zé também, provavelmente, nós vemos cada vez mais pessoas. Acho que, eu não chamo uma moda, porque a palavra moda tem uma conotação às vezes negativa, mas há cada vez mais pessoas, parece-me a mim, pessoas jovens, a começarem a praticar exercício físico graças à corrida. Eu tive até a ver, por curiosidade, por causa da outra apresentação,
a quantidade de provas que há, provas oficiais, para 2025 agendadas em Portugal é incrível. Só maratonas, ou seja, estamos a falar de 42 km e de estrada, não estou a falar de trails, há 14 agendados. Há mais de 100 provas com distâncias ou ultradistâncias acima dos 50 km. Ou seja, portanto, eu acho que a corrida tem esta capacidade, por um lado porque é fácil, ou seja, é calçar uns ténis e andar e começar a correr. É barato, teoricamente toda a gente pode fazer isso. Ainda é barato, apesar daquelas notícias que agora parece que tem que se pagar para correr. E depois também cria-se dá para correr em comunidade, mesmo pessoas que correm em diferentes ritmos podem treinar juntas. Portanto, isso acho que é fantástico e aquilo que eu percebo das pessoas que começaram a correr e que hoje já fazem maratonas é que aquilo tornou-se um vício. E muito à custa também do espírito de equipe e da camaradagem que se criou entre as pessoas que treinam com essas pessoas. Portanto, acho que faz bem, como disse há pouco, não só ao corpo, mas também à mente, sem dúvida nenhuma. Não, e ao contrário do que se pensa, a corrida é um desporto que a pessoa pode praticar sozinho, mas que é um desporto de muita comunidade. Lá está, como disse, em provas, em grupos de corrida, que só o ano passado apareceram mais de 10 grupos de corrida em Lisboa. Nós temos o nosso grupo da Adidas Runners há 4 anos agora. Inicialmente havia 2 grupos, já até antigos e muito conhecidos do povo de Lisboeta. Neste momento, só o ano passado apareceram 10 grupos de corrida em Lisboa. Estamos a falar de uma cidade aqui que é bastante pequena em comparação com outras cidades europeias. Portanto, a corrida é uma moda, se não gostarmos então da palavra moda, é uma tendência, está em crescimento, é fantástico porque é efetivamente um desporto barato, acessível e disponível, está à distância de qualquer pessoa. E para mim também é uma grande vantagem que eu acho que, pelo menos no meu grupo, eu sinto que isso acontece, ali na corrida nós somos todos iguais. Não há pessoas X, Y, que... Nós não sabemos o que é que o outro faz na profissão, nós não sabemos quem é a pessoa. Ou seja, não há nenhuma barreira, sabe, a nível socioeconómico, que às vezes acaba por ser, em alguns desportos, nós sabemos que isso é uma limitação, porque é. Aqui na corrida isso não existe. A pessoa pode ser até bastante rica ou pode ser pobre. Aqui não há essa barreira. É só ter pernas, não é? É só preciso ter... E não precisa de ter pernas hoje em dia já para correr. Isto é uma campanha muito gira que eu vi há uns anos e adorei, é verdade. Ou seja, nós só precisamos de ter efetivamente a disponibilidade e a capacidade mental de querer fazer alguma coisa pela nossa saúde e se gostamos de correr sozinhos, ótimos, se gostamos de correr acompanhados, o que não falta é grupos em Lisboa onde se podem juntar e não é só para profissionais, antes pelo contrário. Nós agora às terças-feiras no nosso grupo temos um grupo de iniciantes, corremos 3 a 5 km, portanto é mesmo para toda a gente. Eu ia comentar a questão da corrida, porque há aqui pessoas que não vão poder correr, é para todos mais ou menos. Pois. Isto é... Quem é que não pode correr, então, doutor? Não ia entrar nas doenças em si. Isto é, eu acho que a corrida é um excelente exercício físico, uma excelente atividade física, mas nem toda a gente a deve praticar. Pode não ser saudável para toda a gente. Por exemplo, uma pessoa que tenha excesso de peso, que tenha problemas articulares, tenha, enfim, a marcha que não seja adequada, tenha problemas de marcha, pode não ser o melhor exercício físico. Isso pode prejudicar. Eu conheço várias pessoas, já tive doentes, que correram durante 2 ou 3 meses e depois ficaram desgraçados. Portanto, eu acho que o exercício físico e a atividade física, nós devemos procurar aquilo com que nos sentimos bem e que conseguimos progredir. Porque vende-se hoje, e acho que é uma moda, sim. É fácil correr, como vocês dizem. É super fácil. Eu só tenho que calçar os ténis e sair de casa. E se tiver um grupo de amigos, ainda melhor. Exato. Se for uma prova, ainda melhor. Eu já corri em tempos, eu neste momento não corro, ando, faço caminhadas, mas faço-as de forma estruturada. Mas eu acho que nós temos que encontrar, para nós, aquilo que faz sentido do ponto de vista da atividade física. E que de alguma forma, também não nos causa lesões e que nos permite progressão. Portanto, eu acho que a corrida para algumas pessoas pode não ser a solução. Sim. Pode ser fácil para muita gente, então quem é mais jovem eu acho que sim. Para pessoas com mais alguma idade, que já têm algum peso a mais, que sempre foram sedentárias, não sei se é assim tão bom. Mas como é um desporto de superação, atrai muita gente assim nessas circunstâncias. A gente já vai falar da superação lá mais para o fim, mas... Ok. Então vamos aqui à terceira pergunta. Que vem um bocadinho de acordo com o que estávamos aqui a falar. Exato. Como fazer exercício físico? Caminhar é suficiente. Gostava de treinar pesos, mas o médico disse-me que isso faz mal. Ninguém quer votar nada? Assim chumbaba. Não, tem que se restringir às opções que estão no teste. É a melhor possível. Se só consigo ao fim de semana, talvez é melhor deixar-me disso.
Isso nunca. Mais vale ao fim de semana que nenhum dia. E treinar de manhã em jejum é melhor que à noite e antes de ir para a cama. Eu, por acaso, queria comentar só aqui as duas primeiras opções. Se pode... Eu tenho uma pergunta nesse sentido. Olá, outra vez, Bem, eu não tive me que calo, fazer peço consultas desculpa. aqui. Mas é que eu tenho uma pergunta sobre esta questão do treinar em jejum. Aliás, eu tive essa conversa com o antigo chefe, que é o chefe Kiko. Como é que é isto de treinar em jejum? Ele tinha-me dito, por exemplo, se eu treinar até 1h30 depois de comer, antes de 1h30 depois de acordar é ok. Eu nunca entendi muito bem esta questão do treinar em jejum. Podem explicar melhor? Porque lá está, para mim fazer exercício físico, lá está, e pegando aquilo que estava a dizer, treinar para uma maratona implica ter todo um projeto estruturado, não é? Lá está, eu não comecei logo a correr maratonas, eu fiz pior do que isso. Corri a minha primeira meia maratona de All-Star. Mas sobrevivi, está tudo bem, foi só a primeira vez, eu não sabia. Mas lá está, se me pudessem explicar melhor esta história do jejum, é porque eu não sei exatamente, do ponto de vista, obviamente, médico, o que é que tem a dizer sobre isso. Mas isso se calhar é mais nutrição ou não? Ou os doutores conseguem... Não sei, a nível- Posso falar 30 segundos sobre isso, também não sei mais, que é o seguinte. É completamente indiferente em termos clínicos. O que está testado é, em termos de fisiologia de exercício e de nutrição, se a pessoa tiver muito tempo em jejum e for fazer um elevado volume de treino, vai entrar em déficit, pronto, e não vai ter performance adequada. Agora, esta questão de treinar de manhã, treinar à noite, em jejum, sem jejum, isso é muito individualizado, depende da pessoa. Há todas as teorias como podem imaginar. Aquilo que está mais provado sobre o horário do treino, seja corrida ou outra coisa qualquer, e está testado, é que, em algumas pessoas, treinar ao fim do dia é prejudicial. Porquê? Porque a pessoa está, entre aspas, inflamada, com sobrecarga, vai para a cama ainda um bocadinho acelerada, hiperestimulada, não vai dormir, cria-se aqui um ciclo vicioso. No dia seguinte, o treino a seguir não está no ponto ótimo para recomeçar a treinar. Portanto, e até nem é só no contexto do exercício. Portanto, está também testado que pessoas que jogam futebol, jogam pádel à noite com luz artificial, isso tem impacto, em alguns contextos, até em termos cardíacos. Mas eu queria pegar nesta questão, e antes de passar aqui a bola aos colegas, falar das duas primeiras opções. Sobre a caminhada. Eu acho que a caminhada é melhor do que nada, pronto, ok, tudo bem, mas a pior coisa que eu acho que os médicos fazem muitas vezes é quando a consulta está a acabar, o doente já virou costas, a porta está quase a fechar e o médico diz, não se esqueça de dar umas caminhadas, que isso não é nada, isso não é, lá está, não estamos a prescrever exercício, não estamos a dizer quantas, como, etc. E depois está provado que, lá está, o Zé não gosta muito de correr, nós gostamos um bocadinho mais, eu estou aqui no meio, que é o tempo para termos os mesmos benefícios cardiovasculares de uma caminhada, mesmo que seja uma intensidade moderada ou até vigorosa, se for uma passada mais rápida, que é preciso para ter os benefícios que a corrida também fornece, tem de ser cerca de 3 a 4 vezes superior. Ou seja, basicamente, se nós corrermos 5 minutos, é igual a caminhar 25, para termos os mesmos benefícios. Portanto, e se o tempo é um dos problemas que as pessoas têm para ter benefícios, para fazer exercício, se estamos a mandar fazer uma coisa, para esses benefícios tem que ter mais tempo, não vai acontecer. Não é? Ninguém vai andar a caminhar 2 horas, 3 vezes por semana. E depois o segundo aspecto tem a ver com a segunda opção, que é fundamental, que é o treino de esforço. Ou seja, se vocês forem ao médico, depende um bocadinho da geração dos médicos, basicamente, se disserem que é ir ao ginásio, levantar pesos, o que é que ele diz? Nem pensar. Nem pensar. Faz mal. Bom, isso é um mito completamente absurdo. Aliás, nós até escrevemos um artigo publicado há pouco tempo em que, até em termos cardiovasculares, o treino de esforço é fundamental. É fundamental porque reduz a mortalidade, reduz eventos cardíacos e depois há um aspecto muito importante, sobretudo em duas outras populações, nos obesos, nas mulheres pós-menopausa e nos idosos, porque pela melhoria na densidade corporal diminui o risco de fraturas, de queda, melhora a postura, que são coisas fundamentais para a vida, não é? no idoso para se levantar da cadeira ou não. Coisas tão simples e o treino de esforço é que permite dar essa vantagem que o treino aeróbio não dá. Portanto, lá está, é a combinação das duas coisas, é um win-win que vai ser mais benéfico para todos nós. Sem dúvida. Eu queria, em relação a esta questão da dose, 60% das pessoas em Portugal não fazem nenhum exercício físico. 60%? Certo. Nós, aliás, fizemos um estudo, que foi o estudo Radical, em que fizemos um inquérito através da nossa plataforma, um formulário digital, e tivemos cerca de 5.000 respostas, e essa foi os dados que tivemos. Estamos a falar de pessoas adultas. Isso é mais ou menos o que sabemos também dos dados. E até informadas, não é? Porque é uma pessoa que tem... Exato. Ou seja, é uma pessoa que tem já é uma acesso amostra enviesada. É uma amostra não é? enviesada, porque é uma pessoa que tem acesso à internet, que Exato, procura, exato. tem literacia para Então, procurar essas informações.
Eu acho que a primeira mensagem, e aí contrariamente ao que o Helder diz do caminhar, ele está sempre a dizer mal do caminhar, não sei se já percebeu. Estou a falar... Eu fico sempre... É melhor do que nada, foi o que eu disse. É melhor Eu do que fico nada. sempre lixado, porque eu ando todas as semanas, além de fazer treinos 3 vezes por semana e também ter uma aula de pilates para manter a flexibilidade, faço sempre Claro. 20 km. Sempre. A andar? A andar. Tens muito tempo 20 livre. Mas eu tenho muito tempo livre, o Helder não tem. Quantas horas demora a caminhar 20 km? Depende das semanas. Há semanas que está distribuída em 3 dias e se Ah. portar mal a semana inteira tem que ser distribuído num dia. Mas, Mas num dia demora 4 horas a caminhar. sim, claro. Mais de 5 km por hora, é isso. Ai, 4 horas a caminhar. Não é ver montras, como é óbvio. Não é? Não, claro. Mas lá está. Mas isso, 4 voltando àquilo que dizíamos há pouco, se isso dá prazer, e a mim dá-me prazer. Claro, isso é está que tudo interessa, bem. obviamente, sim. Mas isto para dizer que eu acho que qualquer atividade física É melhor que nada. é melhor que nada, porque nós estamos a falar que mais de metade das pessoas não faz nada. Nem caminhar. Nada. Como é que eles consideram? São sedentários. Não sobem as escadas, aliás. Vocês basta irem a um centro comercial ou a um hospital. Eu, aliás, é um dos problemas que eu tenho no meu hospital, é que eu degladio-me com os profissionais de saúde para subirem as escadas. Vão todos no elevador que deviam ser para os doentes. Não, mas vão pelas escadas. Não, dá trabalho. Portanto, as pessoas não fazem atividade física. Portanto, e às vezes estamos um bocadinho naquela ideia que queremos ser todos atletas, queremos todos ir fazer a corrida com o grupo da Maggie, mas há um grande Há um fosso gap, entre isso. claro, claro. E fazer qualquer coisa É melhor que tem um nada. ganho brutal em termos cardiovasculares e em termos da prevenção das doenças. Isto é, se eu a única coisa que fizer for subir as escadas, Todos os dias? em vez do elevador, Claro. eu já ganhei metade do benefício que tinha do exercício físico. É incrível. E se eu, além disso, também fizer umas caminhadas, eu ganhei 80% do benefício do ponto de vista da prevenção de doenças. Se eu pensar naqueles pilares que eu falei inicialmente, e se o meu objetivo for ter mais saúde e ter menor risco de doença, ou até tenho uma doença e quero me reabilitar, isto é, quero Sim, sim. viver melhor com a minha doença, basta fazer isso. Não preciso fazer exercício físico de Sim, corrida. mas será que a pessoa sabe que tem que caminhar, que não é caminhar uma vez por semana 20 minutos? Não, que é a 150 dose, minutos, a dose da caminhada tem que ser 150 minutos por semana e quando nós falamos tem que ser uma caminhada num passo de intensidade moderada que faça a pessoa Mas é que conseguir ir a andar e ter alguma... Vá lá, consegue manter uma conversa, mas com alguma dificuldade. É isso a definição posso de acrescentar intensidade uma Mas é que moderada. ninguém caminha 5 vezes por semana, se assumirmos que a pessoa faz só meia hora, numa intensidade que custe falar. Pelo menos, acredito que alguns caminhem, se calhar. Não consegue cantar, consegue falar. Pronto. Não, mas já há estudos, mas pronto, obviamente nem toda a gente tem 4 horas para ir caminhar, basicamente. Mas Mas eu tenho uma solução para isso, já digo qual é que é. Fazer à noite. não, mas eu só quero acrescentar aqui um tópico. Claro, a pessoa deve fazer aquilo que quiser e puder, e etc. Mas, em termos científicos, está provado que não é o volume que conta apenas, ou seja, não é a quantidade de horas que interessa, é a intensidade com que as A intensidade coisas se que se fazem. pratica. E há estudos que dizem que basta 10 minutos por dia de treino de elevada intensidade, estou a falar de 10 minutos, Sim, sim. e por isso é que há muitos ginásios com programas Sim, as de IT, eletroestimulações. 25 minutos. Isso também melhora a saúde cardiovascular. Qualquer coisa- Basta 10 minutos por dia. Portanto, isto aqui é à vontade do freguês, basicamente. A opção... Ou 4 horas lentas, Exatamente. ou 10 minutos intensos todos os dias. Ou Vocês subir escolhem. as escadas. Ou subir as escadas do hospital, pronto. Pelo menos não ser Do prédio. sedentário. Pronto. Eu moro no 7º andar, eu não vou subir 7 andares, mas... Ia só comentar, ainda, voltando à pergunta das nuances, e também por causa da questão do jejum e, no fundo, acho que às vezes tentamos responder a perguntas que se calhar não há resposta, Há a resposta certa, sim. porque realmente, como o Helder diz, estas coisas têm que ser individualizadas. A mensagem importante é que para a maior parte de nós isso é irrelevante. Nós devemos Claro. fazer exercício físico à hora que nos é mais conveniente, Sem dúvida. à hora que funciona, antes ou depois de comer, enfim, acho que caberá a cada um perceber o que é que funciona melhor. Agora, claro, quando estamos a falar em otimização de performance, Claro. aí a coisa é outra. Eu não sou especialista em nutrição, eu acho que fazer exercício físico em jejum, eu faço exercício físico em jejum e acho que pode ser benéfico em alguns tipos de exercício físico. E também Mas não sou especialista nisso, portanto não vou fazer Alongar. grandes afirmações, mas eu acho que é possível, acho que para algumas pessoas isso pode ser bom, mas eu só queria estou a introduzir aqui este tema porque estava ali uma das opções que era fazer ao fim de semana. Sim. Que nós sabemos que há pessoas, pelo dia-a-dia que têm, pelo trabalho que têm, às vezes só conseguem fazer exercício físico ao fim de semana.
E depois fica a dúvida, bem, então só faço ao fim de semana, não faço. Não, façam. Porque claro. nós sabemos que são chamados weekend warriors, portanto, são pessoas que fazem muita atividade física ao fim de semana. Essas pessoas também têm benefício Claro. do ponto de vista da redução das doenças e da melhoria da funcionalidade. Portanto, aqui a ideia do exercício físico, e falando como é um comprimido, mesmo as doses mínimas são sempre boas. São benéficas. Portanto, é aquilo que nós conseguirmos. Claro. Acima de tudo é isso mesmo. Próxima pergunta. Quero começar a fazer exercício, ou já faço regularmente, mas tenho receio de que me aconteça alguma coisa má. A. Não tenho que ter receio, o exercício só pode fazer bem à saúde. B. Devo ir ao médico fazer exames. C. Peço no ginásio para me fazer uma avaliação da minha condição de saúde. D. Vi uma notícia sobre a morte súbita de um atleta, não vou fazer mais exercício físico. Esta é fácil. Não sei se é fácil. Eu diria aqui que é claramente A. Não tenho que ter receio. B. Devo ir ao médico fazer exames. Acho que toda a gente deve fazer alguns exames, mas não acho que seja obrigatório para o exercício físico. Dependendo, obviamente, se a pessoa tem alguma patologia e de que atividade é que vai praticar. Lá está, se quer correr uma maratona, claro que deve ir ao médico fazer os exames todos que o meu paizinho me obrigou a fazer no ano que eu corri a minha maratona. Eletrocardiograma, ecocardiograma, prova de esforço e análises clínicas. Mas se for uma pessoa normal que vá para o ginásio, hoje em dia tanto que eles já nem pedem aquele boletim de... E o C, peço no ginásio para me fazer uma avaliação da minha condição de saúde. Pronto. E nunca é opção não fazer porque alguém morreu, obviamente. Se a pessoa tiver dúvidas, vá ao seu médico e faça os exames para tirar as dúvidas. Sim, mas esta questão de... Isto é mais complexo do que parece. Na prática, Então. na prática, se passarmos para um patamar em que há pessoas com fatores de risco e com doenças prévias, se nós olharmos para as milhares de pessoas que passam a ponte na maratona ou na meia maratona, não é? As camisolas Isso é outra conversa. As camisolas têm cores diferentes e não conseguimos identificar qual é aquele que vai morrer ou não, entre aspas, salvo seja, felizmente não morre muita gente. Pronto, e depende do risco da pessoa, Claro. se tem fatores de risco, da entidade de exercício que quer fazer, pode ser mesmo obrigatório fazer alguma avaliação clínica. Mas há aqui dois aspectos também importantes que eu queria... Mas isso era pedido, atenção, Claro. Isso para passar a ponta antigamente, eles pediam na altura mas- a avaliação clínica, que hoje em dia já não é pedida. Sim, Isso era eram pedido. pedidas, mas era por umas cruzes. Agora, não é a mesma coisa que fazer uma avaliação médica. Ok. Porquê? Porque há dois aspectos. Em primeiro lugar, porque pode não haver uma oportunidade para salvar uma vida. A morte súbita é muito rara, é uma coisa alarmante. Aparece as notícias, é muito mediatizada e toda a gente, quando alguém morre subitamente, pensamos como é que é possível. Uma pessoa horrível. jovem, saudável, morreu. E, de facto, os casos acontecem, é muito raro, mas nós conseguimos, na maior parte dos casos, provavelmente em mais de 80% delas, porque ocorrem por doenças cardiovasculares, se as pessoas forem avaliadas previamente, como são os atletas federados, conseguimos prevenir, porque identificamos precocemente as pessoas que têm essas doenças, portanto têm maior risco. Agora, claro que o risco nunca é zero. Vai haver doenças que, infelizmente, a primeira vez que aparecem é também a última vez, que é no dia em que a pessoa tem uma morte súbita. E é por isso que, além desta avaliação pré-competitiva, se quiserem, a emergência médica nos recintos esportivos, nos locais onde se fazem estas provas, é fundamental, porque conseguimos... Aliás, a estratégia que está validada, que permite salvar vidas quando há uma paragem cardiorrespiratória, é a rapidez com que é feita uma reanimação, com pessoas treinadas e com disponibilização de DE. Portanto, esta questão de toda a gente ir ao médico, não, ou seja, pessoas sem nenhuma queixa, sem fatores de risco, querem fazer exercício moderado ou ligeiro, como ir ao ginásio, é para incentivar e não complicar mais, se as pessoas não vão aderir, que já não têm muita motivação. Agora, naquelas que têm que fazer exercício de um nível mais elevado e com alguns fatores de risco, é muito importante manter uma avaliação regular. Ainda estávamos a comentar há pouco, nas minhas consultas, José também cada vez mais vê isso. Há pessoas que eu olho para eles, parecem menos atletas que eu, e vêm à consulta dizer que querem fazer um Ironman daqui a 3 meses, ou correr uma maratona que já se inscrever em Chicago, em Boston, portanto é uma coisa também um bocado turística, não é? Portanto, basicamente, pessoas que não fazem nada, e estamos a falar em correr 42 km, não estamos a falar em caminhar 4 horas devagarinho, como o Zé. Ia pedir à Maggie se podia avançar os slides, porque nós temos aí uma prenda do Cardio da Vida no fim, só para ficar aí. Ok. E depois vamos ter aqui a última. Pronto, quem quiser pode descarregar aqui o Guia Cardio da Vida enquanto continuamos a conversar. Sim, sim. Há ali um código, Self-Care Market 25. Eu acho que esta questão do exercício físico, obviamente que faz bem e devemos todos fazer, não há nenhuma dúvida. Mas eu vejo muitas vezes doentes na consulta que eu penso, é melhor que não faça exercício físico enquanto eu não te agarrar. Mas estamos a falar de qualquer exercício físico ou intenso? Intenso.
Estamos a falar de exercício físico com intensidade, como é Pois, óbvio. é Não é isso. caminhar, eu estou como o Helder. Eu, olha, você, às vezes quando me perguntam, anda até, pode ir andar, mais do que isso não faça. Ok. Porque há aqui uma questão que é relevante. A maior parte das pessoas que morre durante o exercício físico, não sei se as pessoas têm esta ideia, mas morre por infarto agudo do miocárdio. Não morrem. A morte súbita, não é, esta que acontece nos jovens antes dos 35 anos, que nós vemos nas notícias dos futebolistas, dos atletas, é uma morte súbita diferente daquela que acontece provavelmente nas maratonas, que eu já participei numa e tem acontecido. maratona, não, naquelas Nas corridas dos corridas, 10 sim, e já tive que estar a reanimar um senhor. E normalmente isso acontece em pessoas acima dos 35 anos. E isso acontece porque as pessoas têm fatores de risco. Tipicamente, já têm peso a mais, comeram mal a vida inteira, não dormem bem, Colesterol. provavelmente têm o colesterol alto, não sabem, são hipertensos, não sabem, fumam. Então o que vai acontecer é que é possível que durante aquela prova, que muitas vezes é exigente, não é? Porque as pessoas desidratam, porque as pessoas nem sempre estão preparadas da melhor forma, porque a tensão se calhar não está controlada e vai subir, realmente há aqui um risco que merece alguém, e a nossa recomendação é, se a pessoa tem mais do que 35, 40 anos e tem fatores de risco, é melhor perguntar ao médico. Porque não tanto porque o exercício físico lhe vai fazer mal, é também uma oportunidade de nós identificarmos os fatores de risco e os controlarmos. E eu, às vezes, quando os fatores de risco realmente estão muito descontrolados, eu digo, calma, vamos tratar primeiro de controlar os seus problemas e agora pode andar. Aí estou como o Helder, ande. E a seguir, depois de estarem controlados, sim, agora já pode ir correr, já pode ir fazer uma atividade física mais intensa. Portanto, eu acho que esta ideia de que o exercício físico é super saudável, sim, mas atenção a quem nunca fez nada. Sim, começar com uma intensidade... Não, é porque é a tal moda, não é? Eu não fiz nada, sou super sedentário. E agora o meu amigo tem 40 anos, à noitada, amanhã vamos fazer uma corrida, pumba. Mas isso é como... Mas uma coisa que eu queria perguntar primeiro, que é, como é que a pessoa, por exemplo, as pessoas que estão aqui, como é que as pessoas sabem se têm ou não fatores de risco? É pelos familiares anteriores ou é porque tem alguma... As pessoas sabem, toda a gente sabe se come mal, se tem peso a mais, se dorme bem e se faz exercício físico. Portanto, esses são os principais que as pessoas sabem. E depois os outros, todos nós já fazemos umas análises de vez em quando, portanto, sabemos os nossos valores de colesterol. E medir a tensão é medir a tensão arterial. Nós no Radical, por acaso, essa é uma boa pergunta. Porque das 4.000 ou 5.000 pessoas que responderam, nós perguntávamos às pessoas se reconheciam os fatores de risco e as pessoas reconhecem. É? Pronto. Acho que as pessoas sabem. A Maggie ainda é jovem, pronto, ainda não tem problemas, portanto está tudo bem, mas eu acho que a maior parte das pessoas reconhece. Eu acho que não tem que perceber se isso é risco ou não. Tem que perceber que se eu tenho fatores de risco, estes que são relacionados com o estilo de vida, a hipertensão, a diabetes e o colesterol, e se fumo, normalmente nós sabemos porque faz parte daquela rotina Sim. do médico de família, não é? Quem vai uma vez ao médico acaba sempre a fazer umas análises, medir Mas será a que as pessoas da tensão. minha idade vão ao médico de família? Medicina do trabalho também serve para isso, não é? Portanto... Será que há médico de família em Portugal? Isso não é, Essa é outra discussão. não é aqui. Mas só uma questão, antes de passar a palavra, peço desculpa, só uma coisa rápida. É que nós estamos aqui a falar de morte súbita, de problemas. É uma mensagem importante, o exercício não é a causa da morte súbita. Claro ok? que não. Sim, por O exercício é o favor. trigger, é o gatilho para uma pessoa que tem uma doença que naquele momento pode descompensar. Portanto, essa mensagem é muito importante, porque às vezes, e falou o Zé, tem que ir ao médico. Também tenham cuidado ao médico que vão, porque alguns médicos também dizem que as pessoas não convém não se mexerem muito, basicamente. Pronto, a mensagem não pode ser para a população geral, porque nos mídias é muito fácil, Claro. em letras garrafais, o exercício mata. Não é nada disso. A pessoa é que se mata a si própria, porque tem alguma doença que não controlou e o exercício é o gatilho. E até essas pessoas provavelmente iriam morrer, iam ter morte súbita, independente de fazerem Exatamente. exercício ou não. Um dia a subir umas escadas e Claro, ter morte claro. súbita. Não foi preciso correr a prova de 10 km claro. que queria correr há 10 anos. Havia ali uma questão, não é? Obrigada. Eu ia perguntar também quanto a essa questão da morte súbita. Os miúdos, e suponho que os adultos também, quando fazem desporto federado, têm de fazer um exame médico anual. Qual é a validade desse exame médico? Eu pronto, acompanho os meus filhos e saio de lá a pensar, Claro. pronto, vou agora seguir com uma falsa segurança? Ou... Foi aquela questão que eu disse na brincadeira, cuidado onde é que vão, porque na prática é o seguinte, se o exame for bem feito é muito válido, porque mais de 80% das mortes súbitas em jovens são doenças cardíacas hereditárias. Portanto, o eletrocardiograma, que é o exame simples, se for bem feito e bem interpretado, exclui a grande maioria dos casos. Nas crianças é fundamental.
Qual é que é o problema? Essa metodologia está muito banalizada, porque os clubes muitas vezes não têm dinheiro, a não ser os grandes clubes, portanto, para uma carrinha à porta do estádio, vai lá um médico com pouca experiência, despacha uns 30 miúdos em meia hora e pronto, e está feito. Basicamente, o problema é esse, não é a metodologia, é quem é que faz. Portanto, aqui a questão é... Há várias questões, obviamente não temos tempo para falar disso, mas é que as crianças vale a pena serem avaliadas ou não? Com que idade? Para que tipos de esportes? Isso já é mais questionável agora. Se essa avaliação for feita com cuidado, nós conseguimos salvar algumas vidas, porque tudo isto é muito raro. Nós fizemos um estudo ao longo de 20 anos em Portugal, em atletas federados, houve 42 casos de morte súbita, o que é uma incidência muito baixa. Portanto, isto é muito raro. Há mais pessoas a morrer subitamente, se calhar, infelizmente, a esta hora, por outras razões, e até crianças, ok? Só que não é tão mediatizado. Claro. Portanto, esse exame, se tiver dúvidas, a minha sugestão é vá a um sítio onde haja profissionais com experiência na avaliação de atletas, pelo menos uma vez, para garantir que está tudo bem, e pronto, e vai ter mais segurança, porque a pior coisa que pode acontecer são os pais, que até têm preocupação, saírem com dúvidas, não é? Da avaliação. E Mas eu percebo que isso é. quanto tempo duram estas avaliações físicas? Ou seja, com Essa avaliação regularidade tem é que ser a pessoa anual. deve- O que está estipulado é anualmente, sobretudo na adolescência, porque pode estar tudo bem este ano e por anos tudo mal, pela puberdade, por alterações hormonais. Há doenças que podem manifestar-se em meses. Nos adultos, se sempre teve tudo bem, a probabilidade de aparecer alguma doença dessas é mais rara e o foco é mais estes fatores de risco que o Zé falou, ver o colesterol, etc., porque aí o que mata mais é o infarto. E nas corridas a principal causa de morte tem ideia qual é? Ou... Não tem a ver com as corridas, tem a ver com a idade do a idade da atleta. pessoa. Jovens são sempre doenças Tem sido sempre os cardíacas. jovens. O doutor sabe que tem sido ainda agora o que morreu em Cascais, tinha 20 e poucos anos, Não não são sempre era? jovens. A taxa é precisamente o contrário. Isso é o que saiu nas notícias. Morrem muito mais veteranos, adultos, do que jovens. Quando é um jovem, nós sabemos Pois, se calhar é mais mediatizado. rapidamente, mais Pronto, mediatizado. sim. Ainda por cima, infelizmente, este era médico, dá logo uma notícia mais pomposa, mas morrem muito mais veteranos do que jovens. Sim. Na corrida tem-se falado muito nisso, sobretudo nestas, como lá está uma tendência, mesmo em Lisboa, este ano, por acaso, no caso da meia maratona de Lisboa, que é que atravessa a ponte, tem a meia maratona e os 10 km, correu tudo bem, porque estava um tempo, pronto, péssimo, não é? Tivemos sol até, mas pronto, não estava aquele calor habitual. Mas em todos os anos tem visto o calor anormal, que é correr. Pessoas, sobretudo, é uma prova que tem 60% de estrangeiros. Claro. As pessoas vêm do norte da Europa, onde treinam com 2 e 3 graus, e chegam a Lisboa e estão 30 graus, e a prova começa às 10h30 da manhã, que no caso da meia maratona, pode acabar ali ao meio-dia e meia. É o golpe de calor, é a segunda causa de morte depois das doenças cardiovasculares, é mesmo isso. Mas morre mais gente, entre aspas, ou tem essa percepção na corrida, ou até no futebol, é porque há mais pessoas a correr e jogar futebol. Não é que seja pior jogar futebol do que jogar, claro. se calhar, no golfe. Também morre muita gente, se calhar de outras doenças, cirrose, coisas assim, não é? Claro, certo. Mas na prática é pela quantidade de pessoas que correm. Uma maratona tem 30 mil pessoas a passar a ponte. Num jogo de pádel tem 4 ou 5 a jogar. Acho que estou ali a fazer sinal, não sei porquê. Temos que acabar. Estamos a passar o tempo. Acabar. Pronto. Há alguma pergunta, alguma questão assim de última hora? Sim? É aquele senhor ali. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Portanto, há pouco não referiu as causas nos jovens, não é? Falou só no colesterol, nos diabetes, as causas de morte súbita nos jovens. Eu, por exemplo, tenho um bloqueio incompleto do remo direito. E na altura ali poderia estar mais propensa a uma questão de morte súbita, mas depois o médico desvalorizou isso totalmente. Quais são então as causas para os jovens em vez de pessoas mais idosas? O bloqueio incompleto do remo direito não é de certeza, isso é uma coisa fisiológica, não é nada. Mas são doenças, como disse há pouco, hereditárias, nomeadamente miocardiopatias, doenças que afetam o músculo cardíaco, são doenças genéticas. Há vários nomes, hipertrófica, arritmogénica, são doenças graves, ou doenças arrítmicas primárias, têm nomes como síndrome Brugada, QT longo, são doenças hereditárias. São as principais causas no jovem. E aí, além do ECG, como disse há pouco, se conhecer a história familiar é importante. Um jovem, 12 ou 13 anos, quer jogar futebol, ainda bem que quer, mas que infelizmente o pai morreu subitamente ou tem historial na família de pessoas com eventos cardíacos, essa pessoa tem maior predisposição também de vir a ter um problema. Portanto, a história familiar no jovem é ainda mais relevante porque as doenças são sobretudo de origem hereditária. Obrigado. Sim? Esta senhora aqui à frente, por favor.
Falaram muito de subir escadas e descer escadas. E eu, pronto, achava que era realmente uma coisa boa. Mas agora não sei se é um bocado mito o que me têm dito. Para uma certa idade, uma pessoa com alguns problemas, ruptura de menisco, que o subir e descer escadas, por acaso não era o descer, era pode subir, mas enfim, que era prejudicial, que mais valia andar a direito do que andar a subir escadas. Eu ia ao Hospital da Luz e subia sempre as escadas. Pronto. Muito E sentia-se bem. bem. Deixei de fazer isso porque eu faço pilates clínica há muito tempo. Houve uma altura que quis fazer pilates e uma das coisas que tinha que fazer era subir e descer uns degraus. E comecei a ficar aflita dos joelhos. Depois comecei a ler essas coisas todas e eu assim, se calhar é verdade, se calhar isto a partir de certa idade, os joelhos não dá para subir e descer escadas. Nunca passei a andar de elevador. Como eu disse, eu acho que nós temos que adaptar aquilo que é a nossa funcionalidade. E obviamente que esta recomendação de subir escadas é uma recomendação genérica, mas se alguém tem patologia já articular do joelho, pode não ser o melhor exercício físico, como é óbvio. Quer dizer, não tenho nenhuma doença declarada nos joelhos, Certo, mas senti que... É um bom exemplo, porque eu estava-me a lembrar da corrida, que há pessoas que têm, se calhar, já patologia também do joelho, mas não é declarada, às vezes têm umas dorzinhas, etc. E quando começam a correr, isso agrava. Portanto, o que eu digo é, nós temos que perceber o que é que funciona para nós. Quando eu digo subir escadas, é genérico. Em princípio, todas as pessoas, durante a vida, deviam subir sempre as escadas. Ponto. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, posso ter uma limitação que desenvolvi por algum motivo, caí, tive um acidente, tive que pôr uma prótese e então sim, se calhar não é o melhor exercício, porque isso significa uma carga adicional. Aliás, esse é um dos motivos que a corrida às vezes não é boa para os joelhos, é porque é um grande impacto. Para algumas pessoas pode não ser o melhor. Ok, Hospital da Luz, elevador. Obrigada. Mas só por ter um problema no menisco. Exato. Está desculpada. Se não tivesse Seja ido subir hospital as de luz, não há escadas. problema. O resto, ninguém está desculpado. Posso subir as escadas com este lá. Exato. Muito bem. Pronto. Acho que não temos mais perguntas. Queria agradecer muito a vossa presença, aqui a presença dos doutores, que foi fundamental para estas questões, e novamente aos Laboratórios BEN por terem proporcionado esta talk tão interessante e que trouxe tantos benefícios para esta tarde de domingo solarenga, que nós tivemos direito a sol e tudo, e faz com que estejamos todos também muito mais bem dispostos e predispostos para praticar o exercício físico. Vamos caminhar. Exatamente.